Naerp. Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Persona. Você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Naerp, através da nossa live no Facebook, Rádio Naerp, também no Instagram do curso de jornalismo da Unaerp. Eu sou Gil Santiago, estou recebendo aqui dois colegas muito queridíssimos, DJ Cabela, André Nami, e os meus colegas aqui, João Pala e Marina Parada. Daqui a pouquinho o pessoal vai se unir a nós, né? Mais companheiros aí, a Daiane, o Yuri, o Pedro. Que bom. Mas nós vamos dar início, não é? Tiago aqui na mesa, Andrei nos controlando ele através das nossas imagens, nos deixando mais visualmente menos piores, né? Menos piores. Aceitáveis. Então, vamos dar início com o João, por favor, apresentando nossos convidados, uma breve apresentação, que o programa hoje promete, hein, gente? Vamos lá? Vamos lá para a nossa apresentação dos nossos dois convidados do programa Persona de hoje. Marco Botta, DJ Cabela, coordenador e produtor artístico com passagem por rádios como a Clube e Intersom FM, atualmente diretor de produção do Banana Show com o locutor Hamilton Vessi, o Banana. André Nami, jornalista, locutor e ator, com passagens pelas rádios Jovem Pan, Mix, Oi e Band FM. Cabela e André, sejam bem-vindos ao Persona. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Por sempre participar novamente de um lugar onde novas ideias são sugeridas, novos assuntos, e onde a história do rádio é lembrada. Isso é muito importante para um futuro, onde, como aqui é uma universidade que forma novos profissionais, e eu gosto muito de livro de referência, sabe? Aqui se torna parte de um lugar de referências para um futuro. Então eu agradeço demais essa oportunidade. Eu também agradeço, muito obrigado aqui pela lembrança, pelo convite. Opa. É sempre um prazer estar aqui e ainda mais com esses futuros jornalistas, essa galera que vai falar muito ainda, e a gente vai ler muito e ouvir muito de vocês também. Com certeza. Marina, primeira pergunta. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Vou começar fazendo uma pergunta para o Cabela. Pois não. Inicialmente, você não tinha em mente trabalhar com a música e com o rádio. Você largou a medicina para trabalhar com música, é isso mesmo? Não, foi mais ou menos assim. Antes de eu entrar na medicina, eu já era disc jockey. Uhum. Então eu comecei mais ou menos em 1979 na Boate Chatanuga. Ela ficava na Avenida Independência. Era uma casa de elite, vamos dizer assim, era a casa do momento. E eu fazia no início as domingueiras. Depois eu comecei a fazer os outros dias. Quando foi no ano seguinte, eu fui para Jaguar, que era uma casa mais adulta. Então eu fui obrigado a conhecer um outro repertório mais amplo. Como chegou nos anos de 83, 84, eu passei a fazer uns programas mixados na Rádio Diário. O coordenador da Rádio Diário na época, o Fernando Maruti, pegou e virou para mim e falou assim: você não quer trabalhar no rádio? Eu tinha largado da faculdade, eu não tinha um rumo certo. E ele sabia que eu conhecia muito de música já. Uhum. Eu era um cara que pegava um disco, a capa, a contracapa, e eu estudava aquilo lá. Eu queria saber quem tinha sido o baterista, o produtor daquele disco, o compositor daquela música. E ele pegou e me arrumou uma função. E a minha primeira função não tinha muito a ver com música, não. Eu fui trabalhar com um dos grandes profissionais do rádio chamado Paulinho Prado. Ele era o produtor da gravadora. E ele me ensinou a fazer cartucho de música e a fazer edição num tape de rolo. Então eu comecei no início fazendo só gravação. Algumas gravações de comerciais. Quando passou uns meses, o Fernando Maruti virou para mim e falou: olha, você diz que joga, você está por dentro das músicas novas, você não quer me ajudar na programação do fim de semana? E aí eu passei a fazer programação, só que só do final de semana. Uhum. Eu tinha muito que aprender e o Fernando Maruti foi um grande professor. Porque custou para mim aceitar que quando eu enjoava de uma música era quando as pessoas estavam começando a gostar dela.
Eu era disc jockey, recebia música com antecedência, tocava na casa noturna pra caramba, tal. Quando eu tava enjoando daquela música, é que aquela música chegava no rádio. Hoje as coisas são mais imediatas. Dificilmente hoje um profissional começaria da maneira que eu comecei. Mas eu sou muito grato pelo começo que eu tive, pelas oportunidades que foram dadas. E depois eu conto para vocês, senão eu me alongo muito. Porque eu comecei fazendo fim de semana e de repente eu estava tomando conta da rádio. E qual é a rádio? Era Diário, né? A Diário. Boa. Eu trabalhei por 3 vezes na Diário. 2 vezes quando ela ainda brigava com a Clube pela hegemonia e uma vez ela já adulta. Né? E eu tive muito prazer em trabalhar nessa empresa. Trabalhei para Mega Sistema, hoje que se chama, né? Trabalhei vários anos lá. Eu não somei o tempo todo, mas dá mais ou menos uns 7, 8 anos lá. No Sistema Clube foram mais ou menos uns 18, 19 anos. Nossa. Trabalhei também Minha em idade. Limeira, no Sistema Jornal de Rádio e TV, que é uma grande empresa também, que eles têm 5 rádios e uma emissora de televisão. Nessa emissora de televisão, eu fui companheiro, lá eu fazia a parte musical pro Geraldo Luiz, que hoje está na Record. Ele era um repórter policial de muita qualidade, sabe? Muito trabalhador. Ele não dormia, acho, porque ele ficava com aquele scanner da polícia ligado 24 horas para pegar as notícias. E quando eu vejo ele fazendo sucesso, eu acho muito merecido, sabe? Eu torço muito pelos meus colegas competentes, trabalhadores. E eu fico muito feliz quando eles chegam lá. Bom, maravilha. Só um pouquinho andando, TV Jornal, Limeira Opa. FM, Ixi, teve- essas rádios. Teve mais. do Sistema Teve uma Jornal. em Minas Gerais que eu fiquei 1 ano e pouco, que é a Rádio Indy, que eu sou muito grato também. Lá foi um trabalho diferente. Era uma rádio que era Jovem Pan Sim. e de repente virou uma rádio local. E isso é uma transição difícil de fazer, porque tinham as viúvas da Jovem Pan, os ouvintes que eram fiéis à Jovem Pan, e de repente entrou uma outra rádio, com uma outra proposta de programação, e hoje essa rádio é primeiro lugar lá, vai muito bem, o cara tá muito feliz. Enfim, são coisas assim que me deixam contente, sabe? Bem legal. E agora pro André, eu queria saber como foi um pouquinho do seu primeiro contato com o rádio. Você já tinha intenção de seguir carreira como radialista? Não, assim, foi engraçado porque eu tinha 10 anos de idade, 10 anos mesmo. Meus pais viajaram, fizeram uma viagem fora do Brasil e quando voltaram trouxeram um radinho Aiva, que era um radinho que era um fone de ouvido e esse fone tinha um rádio. Hoje é uma coisa mais comum de Mas se era ver, uma coisa de outro mas mundo. pra época, em 82, era um negócio, assim, inimaginável aquilo. E ele pegava até o sinal dos canais de TV também. Era uma coisa... Era demais aquilo. Eu levava na escola, a moleque, nossa, que louco, tal. E aquilo... Eu passei a dormir e acordar mexendo nesse rádio. E a primeira lembrança que eu tenho de rádio foi... na primeira rádio que sintonizou, era uma M, era a 79, e apareceu uma vinheta, que eu nem sabia o que era uma vinheta, eu não sabia absolutamente nada de rádio. Para mim, os locutores do FM só tinham um locutor, porque as vozes eram todas iguais. Eu acho que teve uma época que No a gente... comecinho do FM? Que a gente tinha essa ideia Depois a gente conta pra vocês como é que era. do padrão. Aí o que aconteceu? Apareceu uma vinheta, falava assim: você tem olhos pretos? Ligue no Coraúce. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho olhos pretos. Eu falei, eu vou ligar lá. Eu peguei o telefone, eu vi lá o número do telefone e liguei. E quando eu liguei, eu acho que ele tinha o time certo, ele fazia um programa de auditório, olha que maluco que era isso, na rodoviária. Aí ele pegou, eu falei, não, eu tô ligando porque eu tenho olhos pretos, falou que se eu tivesse olhos pretos eu ligava aí, né? E ele me deu um compacto do Menudo, por causa da minha ingenuidade. Quer dizer, 10 anos, né? Eu tinha 10 anos e foi... Ali eu falei, nossa, que legal isso, né? Aí eu conheci a rádio, conheci a técnica na rodoviária e tal. E uns 2 ou 3 anos depois foi o meu primeiro contato com o Cabela. Ali, com 13 ou 14 anos, eu falei, não, é isso que eu quero fazer.
porque eu entrei na Clube, eu vi o Banana editando o FM Disco Show, que era um programa que tinha na Clube à noite, você lembra? Porque o Gil era dessa época. O Gil ainda estava lá no... Ela era super recente na 9, e ali, o dia que eu entrei, que era um sábado à tarde, tava todo mundo trabalhando, existia um envolvimento das pessoas. Nossa. Não tinha, não tinha um problema clima de você estar à tarde, de você ficar até à noite, todo mundo adorava o que fazia. E eu ali olhei e falei, não, é isso que eu quero fazer, e anos depois eu acabei tendo a felicidade de entrar e trabalhar com essa fera que tá do meu lado aqui. Ô louco, bicho! Gil Santiago! Só um detalhe, né? Que a Rádio 79 era a primeira emissora do Dial, né? Você foi na primeira. Era, porque foi assim... depois, antes dela, só Sertãozinho, que era 550, não é? E, mas nem sempre sintonizava. E às vezes não podia pegar, E eu não sabia lidar muito bem com aquele aparelho. Porque eu lembro assim, eu tenho uma... eu até outro dia procurei no Mercado Livre, achei muito parecido com aquele radinho que eu vi na época, falei, puta, eu vou comprar esse radinho. Não tem mais esse. Não tenho mais esse. O tempo, perdeu com o tempo, né? Quer dizer, mas eu procurei, eu até vi uns parecidos, mas não, um dia eu ainda acho um igual, e outras recordações que eu tive, porque aí eu fiquei apaixonado por aquilo. Sim. Aquilo virou uma paixão mesmo. Eu ia dormir, eu ouvia a turma da Maré Mansa, na Rádio Globo, se não me engano. Globo do Rio, né? E ela pegava em som local no meu quarto, eu morava na Campos Sales. E eu ouvia aquilo assim, eu falava, nossa, que legal, a turma da Maré Mansa, que era um humorístico que deu origem aí, um monte de humorísticos que a gente viu. Eu cresci também ouvindo rádio do Rio de Janeiro, à noite. Nem me falha, Mundial, por exemplo. As ondas médias, ondas curtas, né? Mas só pra gente emendar aqui, já você comentou, Cabela, vamos falar desse período, desse início do rádio aí, que você viveu. Eu era ouvinte de rádio, né? Minha primeira lembrança de rádio foi na Rádio Brasiliense, e eu ouvi uma música chamada Listen to the Music, do Doobie Brothers. E essa música tinha um phaser na guitarra, e era AM, mono. Só que o phaser dava até no mono, aquilo lá. Que eu falei, meu pai, que é isso? Isso é uma coisa diferente. No ano seguinte, eu comprei o disco do Barry White, que foi o primeiro álbum que eu comprei, Can't Get Enough of Your Love, Baby, que tem You're the First, You're the Last. É um álbum de capa azul. E depois foi um disco do ABBA, primeiro, antes do Dancing Queen, que era um começo da banda. E de repente eu me envolvi com a música, sabe? Eu gostava de música. Quando eu comecei a fazer brincadeiras dançantes com um tape cassete, eu ainda não imaginava que eu ia trabalhar profissionalmente com aquilo. Aí eu fui numa domingueira da Chatanuga. Para eles que querem brincadeira dançante, eles não... Eram festas que as pessoas faziam no quintal de casa. Chamavam os amigos e tal. E chamavam quem mexia com música para animar o negócio, né? Eu fui numa domingueira da Chatanuga e quem tocava lá era o Zé Geraldo Zambianchi, irmão do Kiko. Um excelente disc jockey, um cara que tinha um gosto espetacular para música. Só que o Zé estava passando por alguns problemas e foi substituído pelo Newton. O Newton, irmão do Dozinho, grande disc jockey. E o Newton estava tocando as fitas lá de uma maneira meio burocrática, sabe? Tinha as fitas gravadas já, a gente usava 70% do material, eram fitas gravadas. Até porque era muito caro, né? Eu peguei, lá em casa eu tinha uns discos novos que eu tinha comprado em São Paulo, do Kool and the Gang, umas coisas assim, eu levei para ele lá, falei, olha, toca essas músicas aí, cara. Ele pegou, tocou, deu 2 domingos e falou, você não quer me ajudar aqui no domingo? Então, esse tipo de oportunidade que eu tive, eu acho muito difícil hoje para um jovem ter a mesma coisa, sabe? Foi muito mais na generosidade e talvez a humanidade também estivesse vivendo um outro momento. Hoje a juventude... Disco seu e levar... Opa! Tem isso também, né? Eu acho que é mais ou menos um toma lá da cá. Eu tinha um prazer, por exemplo, de quando chegava um material novo, inédito, eu levava numa rádio. Eu levava lá na Diário. A Diário tinha acabado de abrir. E a Diário era uma coisa espetacular. Eram equipamentos novos. Mesa Harris. Era tudo de ponta. E foi quando eu fiz o meu primeiro contato com radialistas. Ainda assim, eu não imaginava que eu ia na EPTV.
E era uma proposta vantajosa e ele foi. Então a rádio ficou sem ninguém. Ficou sem ninguém, cara. Eu sou do tipo da pessoa que quando tem um problema e não tem ninguém, eu falo, deixa comigo que eu resolvo. Chamou a responsabilidade. Eu chamei a responsabilidade e peguei a programação, e a Diário viveu um bom momento naquela época, porque a Diário passou a Clube. E a Clube tinha um timaço. O Gil Santiago tava, tinha os meninos lá do... Eu falei no outro programa, o Butcast de Sanders Kid no fim de semana. Tinha o Paulo Mai, tinha grandes profissionais na Clube, enquanto a Diário estava montando um time que depois teve grandes profissionais também. E eu participei desse momento tão rico, mas também depois eu construí um momento muito rico. Porque quando eu cheguei na Clube, por exemplo, o Banana fazia o cu da madrugada, lá, desculpa a palavra. Mas era um horário muito ingrato. Foi o comecinho dele, né? No comecinho dele. E eu virei pro dono da rádio e falei, não, esse rapaz tem que fazer, não das 11 às 2 da manhã, tem que fazer das 11 às 2 da tarde. E tinha o Joel Arruda, que era um cara competente. Tinha o Paulinho Paradise, que eu já conhecia da Diário. Marcelo Sati. O Marcelo Sati, um jovem empolgado que gostava de rádio. Eu sempre gostei de ter no meu time pessoas que gostavam de rádio. É fundamental. O André Tchucas, por exemplo, que hoje trabalha com seguros e tal e coisa, ele foi meu folguista e minha pessoa de confiança em 3 rádios que eu passei. Porque eu sabia que eu podia confiar nele. Um folguista é um cargo super essencial para um coordenador de rádio. Porque você precisa ter uma pessoa pronta a te atender 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, em qualquer dia do ano. Pode acontecer o improvável de um locutor, se eu sofrer um acidente, você tem que ter um folguista na ponta dos cascos. Então, o meu método de trabalho é motivar todos do time, sabe? Não tem ninguém que é menos. Não é porque o cara faz à noite ou à madrugada que ele é menos qualificado do que o cara da manhã. Tem que estar todo mundo tinindo, porque aí você consegue fazer uma coesão de talentos que leva para frente a rádio. E você tá falando de folguista? Eu entrei na Diário como folguista no lugar do Tchucas, que foi assim, foi uma história até interessante, só Opa, pode falar. Até interrompendo Não, mas você a próxima. Pode falar. Foi assim, o Celso Portiolli estava na Diário. Ele ficou acho que um mês na Diário, o Portiolli. Aí o Portiolli foi para Clube. O Tchucas entrou na Diário no lugar do Portiolli. Sim. E o Cabelo levou ele pra Clube. Quando o Cabelo levou ele pra Clube, apareceu a vaga. E eu tava ali no bico. Nossa, eu falei, opa, tô aqui. A proprietária da Diário ficou furiosa comigo na época. E eu entrei como folguista, e disposto exatamente ao que ele tá falando. Porque era uma época que a gente não tinha essa onda de você falar, não. A gente fazia porque tava na veia. A gente gostava de fazer. E eu era folguista e às vezes... Aí eles viram isso. Isso pra mim foi bom também, que eu tinha lá 3 meses de rádio, nem sabia falar direito, na verdade. O Celcinho, que era o coordenador na época que eu entrei, o Gil tava lá também. O Celso foi ser candidato a vereador. De repente, eu entrei, um menino, eu tinha 16 anos, podia ainda, mas eu entrei e tava no melhor horário, tava no horário nobre. Eu fazia uma dupla com uma menina, que era a Mara, né? Opa. E era uma imitação que o dono da rádio queria ter a Jovem Pan ali também, que a Jovem Pan sempre foi a base eu acho que de boa parte de todas as rádios. Do interior, assim, né? Tem a história do Djalma Jorge com a Clube, tá? Mas enfim, eu entrei como folguista e de repente a Diário e a Conquista sempre juntas, às vezes faltava alguém na Conquista e eu fazia a Conquista sem entender o moleque, que não entendia, gostava de rock a vida inteira e ouvia música sertaneja, porque era uma rádio sertaneja raiz, talvez uma das pioneiras, né, Gil? Acho que foi, viu? Em Ribeirão da região foi a primeira. Uma das pioneiras, assim, você tem uma rádio 100% sertaneja. Até eu tenho passagens assim, porque é moleque, né? Moleque faz molecagem, né? Eu tinha o Sabido, que trabalhava lá, que tá no rádio até hoje.
E o Sabido, que fazia a conquista, um dia ele animava festa junina, fazia aquelas coisas circo. Eles tinham muitos shows que eles faziam. E eu chegava assim, eu via que o Sabido chegava alegrinho, feliz, tal. Aí um dia, o que eu fiz? Ele chegou assim, ele chegava sempre atrasado, eu ia lá e segurava a onda nas duas rádios, né? Que era uma porta, assim, que uma em frente à outra, se atravessava. Um dia eu cheguei, coloquei os pratos em 45 do disco. Porque os sertanejo de 45. Porque assim, só pra... toca-disco. Isso, é só pra explicar pra vocês, Radiolab. talvez não conheçam, é um toca-disco, ele tinha uma chave, porque o disco nacional era em 33. E normalmente os importados, a velocidade era 45 Compactos RPM. Que é rotações por minuto. Então, um dia eu coloquei na brincadeira, saí do estúdio e tal, e ele não percebeu. Ele ficou uma hora tocando as músicas em 45. Aí, isso era tem várias histórias divertidas que a gente passou que não tinha maldade. Sim. A gente não fazia por maldade. A gente fazia porque a gente amava o que a gente estava fazendo. Era um clima ali, muito gostoso. Profissionalizou, tá? Com a profissionalização, essa liberdade foi perdendo espaço. Essa é a verdade. Mas eu ainda acho que a rádio, no ar, ela transmite o que acontece dentro dela. Uma rádio alegre, realmente, ela tem que ser alegre por dentro. Sim. Esse tipo de coisa você não fabrica. Nas rádios que eu trabalhei, que eu tive liberdade de trabalho, eram portas abertas. Eu não restringi a entrada de divulgador dentro da rádio. Eu não restringi a entrada de algum ouvinte que quisesse conhecer um locutor. Eu vou te falar que eu sou a prova viva disso, Sabe? porque eu, como ouvinte, fui lá um sábado à tarde e fui recebido pelo Cabelo, como ouvinte, com 14 anos, 13. A gente fazia o instinto nosso, era respeitado. Eu acho que nós, em breve, vamos falar do futuro. Sim. Eu acho que o futuro vai resgatar muitas coisas do passado. Eu prevejo que o rádio vai sobreviver primeiro através da qualidade. Os programas de qualidade, as rádios que se importarem com a qualidade do seu conteúdo, vão ter ouvintes. As rádios que simplesmente seguirem a manada, como muitos estão seguindo, estão com os dias contados. O Banana, outro dia, a gente faz um programa, depois eu explico melhor, mas a gente faz um programa que é vendido pela internet e tal. Inclusive está no nosso roteiro um pouquinho das perguntas. O Banana estava fazendo uma pesquisa sobre as rádios de Brasília. Sim. De 40 rádios, 37 rádios são rádios populares que tocam esse playlist popular. Só 3 rádios, 2 de notícia e uma adulta. Para uma metrópole, para uma capital brasileira, é sinal de que o rádio está num sistema de manada, que não se estão ousando, não estão acreditando que há um público qualificado que demanda por rádio. E depois eu explico o que embasa essa minha opinião. Sim. Tá? Mas você pode explicar agora, vamos lá. Não, olha, jovens de menos de 25 anos não sabem o que faz um aparelho que tem dial, que tem botão, que tem numerinho que vira. Com certeza. Tá aí Porque eles não cresceram com isso. Quando você faz rádio, você não faz rádio para o público que você gostaria que tivesse ouvindo. Você faz rádio para quem ouve rádio. Para quem sabe o que é rádio. Essa população está acima dos seus 30, 35 anos. Envelheceu. O ouvinte do rádio envelheceu. Certo. Ponto. Então, nós temos que começar a resgatar o rádio a partir deste público. Depois, usarmos a internet e todas as outras plataformas para que o conteúdo da rádio chegue a outras faixas etárias. Como as mais jovens. E que depois essas faixas etárias procurem a rádio, porque ela tem esse conteúdo. Sim. É um processo que vai levar tempo e trabalho. Nos anos que eu fiquei fora do mercado,
eu fiquei ouvindo muita rádio de fora do Brasil, principalmente rádio europeia, mais do que as rádios americanas. As rádios americanas ainda estão no processo popular. Lá é o hip hop que está nessa onda. Eles começaram uns 10 anos atrás a investir muito em podcast. Sim. Os podcasts mais populares acabaram se tornando programas das rádios. Então, aqueles ouvintes que fidelizaram no podcast da internet, que não tinham o hábito do rádio, passaram a reconhecer o rádio como uma mídia de novo, a abraçar o rádio como uma mídia. É um processo longo, é um processo que envolve investimento. Lá na Europa, o padrão digital é o DRM, né? E é um padrão que pegou na Europa. Muitos países usam, as rádios transmitem em 2, 3 canais, conteúdos diferentes em cada canal, e captam ouvintes muito mais pela qualidade, classe social, socioeconômica e educativa do que pelo índice numérico. Aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, só se preocupam com o índice de audiência, É o quantitativo. com quem está ganhando, com quem tem mais ouvintes. Eu quero os melhores ouvintes. Eu não quero mais ouvintes. Eu quero mais da faixa etária que eu viso. E talvez por isso também o meu ciclo em rádio comercial tenha acabado. Porque eu me cansei de ir com a manada. Eu me cansei de fazer um conteúdo que tem em outros lugares também idêntico. Né? E eu acho que no curso que vocês fazem, é bom ver essas coisas sem paixão. Algumas vezes eu fui em painel de discussão no Senac e tal, e faziam perguntas para mim como se fosse uma acusação. Ai, por que a Clube está tocando sertanejo? Por que isso está acontecendo? Isso é mais uma decorrência do momento socioeconômico do que uma escolha do mercado. Quando o Gil fazia locução, quando eu e o André começamos a ouvir FM, o rádio FM, o receptor FM, era um aparelho que tinha só nas casas de elite. 2 anos depois saíram 3 em 1. Deu uma espalhadinha, mas ainda continuava na classe ABC. Quando você fala para a classe ABC, você toca material para a classe ABC. Essa é a Clube, essa é o rádio que todo mundo fala assim, nossa, que rádio maravilhoso, que rádio espetacular. Mas, na verdade, a gente fazia rádio para quem ouvia rádio. Chegou nos anos 90, no governo Collor, no Plano Real, se popularizou a banda FM. Então, o público potencial do FM passou a ser todas as classes. E a rádio que estava tocando isso era a Conquista. E a Conquista subiu rapidamente em audiência porque ela entregava o... Talvez mais claro ainda do que aconteceu em Ribeirão Preto. Quando eu fui para o grupo da difusora, a gente foi montar a difusora, foi o Magu, não é? A regional tocava MPB, era uma rádio de MPB. Oh, eu lembro. E o que aconteceu com a rádio de MPB? Ela não dava aquele retorno esperado quantitativo. De audiência e também em retorno financeiro. E qual foi a saída? Porque a Conquista era a liderança em Ribeirão Preto. Porque era única também, né? Começou a tocar. Eu achei que a regional devia ter persistido naquilo lá. Sim. Bom, mas, enfim, a jogada de gênio da Conquista, na verdade, foi premiada com a situação socioeconômica. No rádio não tem mágica, você está entendendo? Hoje, o que acontece? O público de rádio está diminuindo. Vocês que fazem rádio e televisão devem saber de uma coisa. Eu tenho certeza que a verba publicitária para rádio, dentro da pizza de verba publicitária, está diminuindo a cada década.
Não, a cada ano, eu A acho. cada ano está De diminuindo. rádio e de televisão. os O dois. que acontece? Em breve, milhares de rádios FM, AM virarão FM. Então essa fatia que já é diminuta vai ser dividida por mais veículos. Parado no tempo, vai enfrentar muitas dificuldades, sabe? Então, eu vejo a minha perspectiva do lado positivo. Há um caminho a se seguir, certo? Um caminho promissor. Agora, fazer o que todo mundo está fazendo não é a melhor opção, na minha opinião. Então, aumentar... Só não cortando. Começa a surgir no Brasil também não digo popularização, mas uma inserção cada vez maior de podcast. Sem dúvida. Exatamente, Sem dúvida. porque falta um conteúdo para você ouvir. Sem dúvida. Não é? Inclusive, as plataformas já oferecem isso Sim, também. e nós Você estamos pode vendo colocar. as TVs, as principais redes de TVs investindo em podcast hoje. Não, A Você Jovem vai ver- Pan, com essa reformulação que o Tutinha está promovendo, a primeira coisa que ele falou foi a respeito de podcast. Sim. E Certo. aí, Camila, aí nós nos remete o quê? A conteúdo e também a informação, né? O rádio está Opa. exigindo, Ribeirão Preto, por exemplo, já exige, tem uma emissora que é a CBN que trabalha em informação, mas já há espaço para outras emissoras, né? E você Opa. falou do rádio europeu, do rádio americano, onde há segmentação e onde há emissoras já segmentadas. Sempre, olha, mesmo quando estava no top 40 lá da Z100, tinha o Homem do Tempo, tinha um segmento especial para ele a cada hora. O Helicóptero do Trânsito tinha o seu segmento específico. O jornalismo de momento, na época, o de entretenimento também. No caso do programa que eu faço com o Banana, eu faço a parte de jornalismo de mídia. Então, o novo álbum do Coldplay, o que ia sair agora, dia 22 de novembro, a temática político-social, a política de lançamento deles nas plataformas digitais primeiro. Enfim, esse tipo de informação é colocada no Banana, porque eu não acho que o conteúdo musical basta. Você está criando um diferencial já. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, só um pouquinho a minha pergunta. Pois então, não. como aumentar o share do rádio? Passa, então, necessariamente pela audiência qualitativa, pelas emissoras olharem Opa. pelo qualitativo. Eu te falo uma coisa, se você pega na sua rádio, você faz uma programação mista entre musical e informativo, e você cria 5 podcasts, eles começam a bombar em acessos, certamente esse podcast vai se chamar um patrocínio que é estranho ao rádio, que fugiu do rádio, e que ele pode voltar para o rádio por causa de um podcast. É o tipo de pescaria que eu te digo que muda. Quando as coisas estavam ricas para o rádio e para a televisão, a gente pescava de tarrafa. A gente jogava uma tarrafa e pegava um monte de ouvinte com essa rádio aqui. A outra jogava a tarrafa mais para frente e pegava um monte de ouvinte. E isso era fácil. Agora nós temos que pescar ouvinte um por um. O podcast é uma vara de não pescar. só pescar, como mendigar o ouvinte, é Opa. o que a gente tem visto, assim, as rádios atuais Nem o me cenário, é o cenário, Nem me fala. assim, até mais triste que a gente tem Dando visto. R$100, É. assim, sabe? Sim. Num país pobre, na situação que tá. Vou te falar, até eu. Às vezes me caio na tentação. É que eu sei que eu não vou ganhar. Porque o meu nome tá vetado. Mas eu já pensei 2, 3 vezes. Opa! Mas olha, eu acredito que se não todos, pelo menos boa parte dos homens que estão à frente dessas emissoras já estão começando a pensar Sem dúvida, eu num penso novo que sim. rádio, não é? Olha- Mesmo porque tem a questão como nós falamos aqui, você se disse muito bem, a questão das tecnologias. Você não tem como fazer rádio hoje fora das novas tecnologias. Deixa eu te falar uma coisa que me deixou muito feliz, né? Outro dia teve um rapaz que trabalhou comigo, que ele atendia telefone na clube, e na época as rádios não atendiam telefone, era tudo de mentira. A parada da clube, quando eu cheguei para trabalhar lá, era tudo de mentira. O cara falava, essa música é primeiro lugar com não sei quantos impulsos, e ninguém atendia nada. Só para colocar também impulso É. era quando ligava. Eu pus Você um tinha os garoto lá. impulsos, é. O nome dele Ligava no é telefone. Yuri.
né? O Yuri cresceu, ele foi para São Paulo, ele trabalhou em rádios em São Paulo e depois ele foi para televisão. Hoje ele trabalha na TV Gazeta, ele é o herdeiro do Galeb, de Shop Tour, essas coisas, ele é o rei do Shop Tour, e ele abriu uma rádio web lá na Serra da Cantareira, ele se tornou um cliente nosso. Quando ele se tornou nosso cliente, eu fiquei tão feliz de ver que aquela iniciativa que eu tomei abriu os horizontes de uma pessoa e ele prosseguiu na mídia, progrediu, foi para uma outra mídia, está feliz fazendo isso e retornou a gente com agradecimento até. E outra coisa que me deixou super satisfeito faz 2 semanas, é uma curiosidade para vocês. Um ouvinte, cara, eu fiz uma promoção em 1989 na Clube de levar um ouvinte para assistir o show do Phil Collins em Nova York. E foi o show que foi gravado, um DVD, um VHS, que era um cenário de circo. Carrossel. O Carrossel. A música de trabalho era Another Day in Paradise. Eu tenho o LD desse show, Laserdisc. Esse rapaz que ganhou a promoção, a gravadora deu $500 de diária lá, diária, eram 3 dias, né? E eu levei o rapaz para comer nos lugares mais baratos, porque eu conhecia bem Nova York. Quando acabou o show, eu levei ele na Rua dos Instrumentos Musicais e comprei para ele uma guitarra Fender igualzinha a do guitarrista do show do Phil Collins. Eu comprei essa guitarra numa Fender norte-americana, que depois virou valiosíssima, porque no ano seguinte eles começaram a fazer no Japão a Fender e piorou. Eu dei para esse rapaz a guitarra e depois eu fiquei sabendo que ele tinha mudado para Inglaterra, ele foi fazer faculdade lá, tal e coisa. Quando foi a questão de 2, 3 semanas, ele me achou na internet para me agradecer aquilo lá, porque ele trabalhava num banco e aquela viagem abriu os horizontes dele. Ele acabou vendendo a guitarra dele por uma grana preta em libras lá e aquilo ajudou ele a terminar o curso. Então, poxa vida, no rádio dá para fazer coisa boa ainda. Eu acho que o futuro do rádio vai precisar de iniciativas como essa que a gente fazia. Tem uma diferença entre ação promocional e jabá. Sim. Sabe? Eu sempre fui a favor de uma ação promocional. Sim. Agora, tocar uma coisa ruim a troco de dinheiro, isso eu nunca fiz, não. E para você, André, por onde passa o futuro do rádio? Quais os próximos desafios? Então, eu acredito, eu sempre falei isso, eu não acredito no rádio musical mais. Não acredito. Se eu quero ouvir uma música, eu vou em alguma plataforma, num Spotify, num Deezer, ou até no YouTube. Agora tem o YouTube Music. Eu não fiz o teste do YouTube Music ainda, porque eu tô super acostumado com essas outras plataformas. É o que eu uso. Você tá confortável em casa. com isso. Tranquilo, eu tenho as minhas playlists prontas e quando tem alguma coisa nova, eu acho lá enfim. Eu acredito no rádio que tenha conteúdo. Tipo, o que a gente está fazendo aqui é conteúdo. Entendeu? Eu não acredito no rádio que o cara vai simplesmente ligar, anunciar a música, talvez interagir com uma pessoa ou outra. Porque você imagina, por exemplo, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente falava assim, nossa, que céu bonito que tá em Ribeirão, sol. Opa. Hoje tem pontos de Ribeirão, porque Ribeirão tá imenso, né? A gente tem Bonfim, que virou uma coisa, e é distante do centro, por exemplo, onde ficava Diário, por exemplo. Então, às vezes está chovendo em Bonfim e no centro não. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, a gente tem lá o Google para informar pra gente. O próprio celular na tela inicial dá. Você tem você tem toda. Então, eu não acredito o rádio como um meio de informação para esse tipo de coisa. Eu acredito em conteúdos. Eu sou super ouvinte de conteúdo. Você estava falando das rádios gringas. Eu gosto de ouvir um cara que chama Broadway Bill Lee. Ele faz, não sei se vocês já ouviram falar do cara, se não, procure no Google. O cara é demais, o cara é um banana americano, é um cara que ele apresenta o conteúdo, ele fala quem é que tá a música, ele brinca, ele faz uma coisa que a gente fazia muito. Ele faz o inesperado. Ele sempre faz o inesperado, exatamente. Então, um cara que... Eu
passo a prestar atenção e passo a gostar do cara que faz o inesperado. Você nunca vai saber o que o Banana vai abrir a boca e vai falar. Você não sabe, você pode esperar tudo. Como eu acho o Emílio. O Emílio, eu tô ouvindo Pânico, assim, eu gosto do Quem conteúdo dá vida do Pânico. ainda ao Pânico é o Emílio. Eu acho que se o Emílio sair do Pânico, acaba o Pânico. Opa. Porque o cara não... É um insubstituível. Pode porque... ter vários humoristas, várias pessoas criativas, mas o âncora, quem conduz o negócio... Porque ele tem um negócio que se chama time. Ele tem o time de polemizar um determinado assunto, ele tem o time de cortar a polêmica, porque tem hora que fica chato o assunto. Né? Tem hora que vira briga. Tem hora que vira briga, ele jogar água na sabe jogar fervura, isso. amornar então, o negócio. Esse tipo de conteúdo que eles passaram a gerar, que a Jovem Pan começou a gerar, eu vi isso nascer. Eu vi isso nascer assim na raiz, porque os 10 anos que eu passei na Jovem Pan, eu pude entender muito bem como funcionam as coisas lá, e eles já estavam pensando na frente. Quer dizer, eles tinham um programa de humor que foi super exportado nos anos 80, que era o Djalma Jorge. Tinha o American Top 40, que era um programa gringo. Tinha o Mike Nelson Show antes. Tinha, que era o Tutinha também, que era o dono da Jovem Pan, que era estilo Djalma Jorge. O Djalma Jorge... Para quem não conhece, com certeza, não sei se vocês já ouviram falar o Djalma Jorge, era um programa de humor que o próprio dono da rádio fazia, e assim, ele fazia com os caras juntos do Café com Bobagem, que hoje fazem foi a Praça como Nossa, eles começaram. que é o Pardini, o Zé Américo, o Ivan... Tinha a Rosana Herman. A Rosana Herman era redatora. Você imagina, a Rosana Herman escrevia as piadas dos caras. Então, quer dizer, eles estavam. Esse tipo de conteúdo, os caras estavam gerando lá nos anos 80. Djalma Jorge é da minha época. Opa. E a coisa bombava de um ponto que não tem como, a gente não tem como dimensionar em Ribeirão Preto. Não existe, porque o cara fazia um negócio. E o detalhe, a gente tem colegas, até hoje, pessoal que ouvia rádio naquela época, que tem gravação do Djalma Jorge daquela época. As aulas de inglês, as aulas de inglês, e assim, que era o inglês para everybody, né? Então, assim, ele fazia uma campanha política, tinha uma campanha política que eles faziam, e olha que era na época da ditadura, hein? Eu lembro do Emael, por exemplo. Tinha o Emael, que era o candidato, ele tinha um jingle que era Ei, Emael, um democrata cristão. Aí eles fizeram lá, o Paraíba, né, do Djalma. Ele fazia ei, pastel com rapadura e feijão. Quer dizer, era uma coisa que você ouvia, você falava, como que o cara pensou nisso? Aí tinham versões de música. A tradução, sabe? Tipo, sem ter... E era um cara que era o dono da rádio. O dono da rádio fazia uma voz que era assim... I love you, Mina. I love you, Mina. Lembra disso? Então era uma coisa que isso fez muito sucesso para aquela época. E um dia eu tava eu acho que num futuro breve, coisas assim surgirão. Mas só para complementar do Djalma, um dia eu tava sentado no Hotel Casagrande no Guarujá, com o Tutinha na mesa. Tava eu, o Tutinha, o Zé Américo, o Pardini. E eu falei, Tutinha, volta com o Djalma. Eu falei isso pra ele. Ela falou, mas ele é o Dr. Pimpolho. O Dr. Pimpolho é a imitação dele. Baseado nele, né? Não, é a imitação dele. Aí ele falou, não é muito chato, tem que ficar gravando isso. Eu prefiro pagar, tal. Mas é meu plano, tá na manga. Se eu não conseguir nada, eu volto com o Djalma. Então, quer dizer, o cara falou isso pra mim em 97, cara. E ele veio, quanta coisa ele apostou de humor, quantos caras ele trouxe, como foi o caso do Felipe Xavier, do Paulo Bonfá, dos próprios caras do Café com Bobagem, a Rosana Herman. Quer dizer, o cara na minha opinião, é um gênio do rádio. Mas mesmo. hoje a PAN está passando por uma transformação muito Sem grande. Dúvida. Né? Nós estávamos conversando, eu e o Rácios, inclusive. O Rácios é muito fã da PAN. Ele morou em São Paulo, viveu muito a PAN. E ele tem, assim, uma ideia muito mais próxima de falar, cara, ele está espantado. Ele fala, como que a PAN está mudando? Mudou a programação. Sem dúvida. Começou a colocar conteúdo. Até o slogan, né? O Jornal da Manhã é a rádio que virou TV. Não é? Quer dizer, essa tentativa de TV ele já tinha feito antes. Mas agora eu acho que ela vai prosperar. Mas tudo com base em conteúdo, né? Aliás, o Rácio deixou uma mensagem pra gente aí, olha, vamos colocar aí, dá tempo sim, gente. Vamos lá? Olá, ouvinte do programa Persona, aqui é o Rácios Miranda, aproveitando para mandar esse áudio aqui a todo mundo, todos os integrantes
do programa Persona, um projeto muito bacana, desenvolvido aí pelo Gil Santiago. Teve aí o primeiro semestre agora, seu primeiro semestre de programa, e com certeza virão vários pela frente. Hoje, infelizmente, não pude estar presente na bancada com vocês, mas quero aproveitar esse grande espaço que a gente tem agora, né, no WhatsApp, que tudo fica mais fácil. Enfim, mandar um grande abraço ao Cabela e ao André também. Queria muito estar com vocês aí pra gente bater um papo bem bacana, teria muito assunto para render aí com vocês, mas não deixa de valer aqui este áudio para deixar aqui o meu abraço a vocês, a todo mundo, a todos os integrantes do programa, aos ouvintes também. E claro, acho que um grande assunto que vai render, que está rendendo hoje aí no Persona, é o grande Banana, né? Um dos grandes caras aí da comunicação, do rádio no Brasil, se tornou uma grande figura, uma grande marca, e que o Cabela tá aí desenvolvendo um projeto muito bacana com ele. Tenho certeza não, já é sucesso esse grande projeto que o Cabela tá falando hoje no Persona. Então, eu, como grande admirador do rádio desde criança, tô nessa área, estudando a comunicação justamente por esse meu grande gosto pela comunicação, e a gente sempre tem ídolos, né? O Banana, um grande ídolo que eu venho aí acompanhando já há um tempo. A gente acaba se espelhando, né? A gente se espelha sempre no melhor, e o Banana é um grande cara, e é uma satisfação poder conversar com vocês, Cabela, André, toda a galera, sobre esse grande cara e outros assuntos também que o programa possibilitou nessa data de hoje. Então, meu grande abraço, Rácios Miranda aqui, abraço a todos e tudo de bom. E já que ele levantou a bola, vamos falar desse projeto então, seu com o Banana. Há alguns meses, né, eu tinha feito um trabalho de atualização numa rádio adulta lá de Limeira. E terminou o trabalho, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer, cara. O Banana tinha saído da Jovem Pan, muita gente ficou perplexa. E muita gente quer saber até o porquê que ele saiu. O processo dele foi mais ou menos parecido com o meu. Chega uma hora que o teu ciclo acaba. O Banana fez 20 anos de Planeta DJ. Mas ele não tinha mais satisfação naquilo. Aquilo se tornou uma obrigação. E a gente nunca fez rádio com alegria, nem eu, nem ele, quando a coisa é uma obrigação. A gente teve isso parecido. A gente tem que estar gostando do negócio para fazer com o coração e se entregar aquilo lá. E a fase dele de Jovem Pan chegou a um fim. Eu trabalhei na clube muito tempo. A minha fase de clube acabou. Eu vejo com gratidão todo o período que eu passei lá. Aprendi demais. O Paulo Pisani é um grande líder, um grande empresário, sabe? Ele é uma pessoa que me deu muito apoio, me deu condições de trabalho. E quando eu tive apoio e condições de trabalho irrestritas, os resultados vieram com muita força. Então eu sou muito grato a isso. Passado esse tempo, o Banana me liga lá do Santa Catarina e fala, Cabela, o que você está fazendo? Tal. Eu falei, Banana, eu tô meio parado, cara. Ele falou, olha, eu tô querendo fazer um programa para ser distribuído pela internet. Só que eu não sabia por onde começar. Eu falei, meu Deus, nós vamos ter que pagar. Eu estava totalmente desmonetarizado. Ou falando português, claro, eu estava num fubá desgraçado. E eu falei, vou ter que pagar streaming, essas coisas. E todo mundo que vem de streaming, quem é que usa essa porra de auto DJ, que é uma merda. O Banana falou, não, é o seguinte, eu conheci uma pessoa que é o Gil Azevedo. Esse profissional, eu tenho que falar dele aqui no programa, porque ele é o eixo do nosso programa na parte técnica. Ele é um profissional que trabalhou décadas lá na RBS, ele participou da criação da Rede Atlântida, ele fazia festivais da Atlântida, que nos anos 90 foram bombásticos aí. E ele saiu da empresa, ele se aposentou lá.
foi para a cidade dele e montou uma empresa de tecnologia com um estúdio agregado, e ele ainda presta serviços para a RBS. E ele desenvolveu uma plataforma para as rádios do futuro. Falar isso pode até parecer muito pedante ou muito ousado, mas eu fui conhecer. E ele está desenvolvendo um programa de programação, cara, com uso de logaritmos. É uma coisa que nenhum programa eu vi como o dele. Ainda não está pronto. Mas quando ficar pronto, nossa, eu vou adorar usar o programa dele. E ele falou, olha, eu quero hospedar vocês e distribuir o conteúdo. Ele tem uma ferramenta de distribuição automática muito eficiente, muito boa para quem usa, porque você pode programar o seu download para fazer a 1 da manhã, para que quando o seu funcionário chegar às 6 da manhã, 7, ele já possa vinhetar o programa e deixar pronto para ir para o ar, para que ele tenha tempo útil para isso. O cara que está lá no Japão, ele tem que receber o programa 12 horas antes. Com o programa de sincronismo da Super Áudio, ele recebe nessa hora antes. Então, quem gosta de rádio, quem é radiodifusor, vá lá em www.superaudio.com.br e dê uma olhada nas possibilidades que existem. Lá tem muitos conteúdos gratuitos para rádios universitárias e tudo mais. Tipo dicas de tecnologia. São gaúchos que fazem, mas o pessoal lá do Rio Grande do Sul é muito competente, viu? Há muita competência, é um conteúdo muito bom. E depois que o Banana Show foi para lá, eu indiquei o Rui Bala para ir para lá. O Rui Bala também está fazendo um outro programa. Foram outros profissionais atraídos pelo nome do Banana e completaram uma linha de produtos para Super Áudio, e a tendência é crescer. Como vocês falaram, conteúdo, né? Um podcast não é difícil de se fazer, um podcast. Hoje, com um bom computador, um programa de edição, você faz um podcast. Mas, se você quer fazer um podcast chique, no último, como no meu caso, o dia que eu fizer, tem que ser top, eu tenho que ter as melhores vinhetas, eu tenho que ter um acabamento bom, eu tenho que ter um nome muito bom. Isso leva tempo para fazer. O dia que eu fizer meu podcast, com certeza eu vou dar nas mãos do Gil para que ele seja distribuído. E vocês que são jovens já devem partir a partir desse ponto. A minha dica, pegue um assunto que você goste, que você domine. É skate, que seja skate. É heavy metal, que seja heavy metal. Mas que você vá a fundo naquilo, que você fundamente o que você fala com fatos comprováveis, não só com a Wikipédia. Vai num livro também e busca aquilo. Eu sempre fui fanático por leitura, né? Eu ia até trazer hoje alguns dos livros que eu tenho. Só que não cabia no meu carro, aí não teve jeito. Olha, eu tenho aquelas paradas da Billboard, eu tenho dos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, e tô louco pra pegar de 2010, da década agora, que vai sair no fim do ano. Sim. O livro de referência é uma coisa boa de você olhar, porque você se posiciona na história. Nós ainda vamos ver muitas coisas acontecendo no rádio, coisas tristes acontecerão. Está tendo um desemprego muito grande no rádio hoje. A automatização está matando muitos cargos, muitas coisas. Mas, em breve, quem quiser sobreviver no rádio vai ter que ter conteúdo. E conteúdo precisa de pessoas. E eu acho que vai ser uma grande chance para os jovens também que querem entrar no mercado de trabalho. Não só para os veteranos que já têm experiência, né? Sim. Eu só quero complementar uma coisa, ainda Por favor, que o Rácios falou, que ele é um fã do Banana, Poxa. que ele gosta muito do Banana e tal. Eu também fui fã do Banana, ainda sou, na verdade, mas quando eu comecei lá atrás, eu lembro de ligar um dia à noite para clube, falava um número lá,
8244. Era um número, e eu liguei, o cara me atendeu, não tinha essa facilidade que você tem hoje de conhecer a cara das pessoas. Tipo, você pega lá, eu acho que do Orkut pra frente mudou também o rádio, né? Porque você passa a saber qual é a cara das pessoas que você não conhecia. Entendeu? Você não, a não ser que você fosse na rádio ou que de repente desse uma entrevista na TV e tal. Mas eu lembro de ter ligado uma noite e fui super bem atendido pelo Banana. Eu imaginava que o Banana era um cara mais velho, estrela, barbudo e tal. Aí eu fui conhecer o cara. Aí eu fui conhecer, era um moleque magrelo, engraçado. E aquilo me fez assim, falar, nossa, que legal que é fazer o rádio e tal. Depois eu fiz um curso de locução com o Banana, olha que coisa maluca. Esse curso de locução ele deu pela metade, porque ele foi para São Paulo e saiu. Quem assumiu o posto do curso de locução foi o Celso Portioli, que também deu pela metade o curso, que é uma outra história longa, mas enfim, só para vocês entenderem, teve um dia que o Banana veio para Ribeirão de volta, ele estava em Jaraguá do Sul, veio de volta por conta do Cabela, que eles são muito próximos. Ele veio trabalhar numa emissora aqui, houve um problema. Não deu certo o nosso plano. Houve um problema. Mas isso acontece no rádio. Houve um problema nessa emissora e eu costumo falar que você tem as pessoas que são as pessoas que formam a rodinha e as pessoas que desmancham a rodinha. Então as pessoas que desmancham a rodinha não deixaram que o Banana ser o Banana aqui. E eu tava almoçando com ele e foi mandado embora na minha frente. Por incrível que pareça, a gente almoçando junto. Eu já dirigindo a Jovem Pan. E na mesma noite eu tive a oportunidade de retribuir todo esse amor que eu tive pelo rádio, toda essa coisa, que no dia seguinte eu estava com o Emílio numa convenção da Jovem Pan e contei tudo que tinha acontecido com o Banana aqui. O Emílio só falou assim, eu gosto do Banana, o Emílio do Pânico, o Emílio Surita. Ele falou assim, eu gosto do Banana. Aí eu peguei o celular na hora, tava tendo uma palestra lá e a gente lá de fora no Hotel Transamérica em São Paulo, e eu liguei pro Banana, falei, ô Emílio, é o Banana, e passei, e eles se acertaram e ele foi até a saída, até o que a gente tá vendo hoje. Então eu fiquei muito feliz, assim, de ter esse pedacinho de participação pequenininho, por ter dado eu sei que se o Banana ligasse pro Emílio, ele ia ter a mesma receptividade, mas ele ter a porta aberta ali naquele momento foi uma coisa que pra mim eu senti uma gratidão muito forte pelo Emílio e uma devolução pro Banana. Assunto, né? O Banana, eu tenho por ele uma amizade muito grande, um respeito mútuo, uma admiração mútua, sabe? E apesar de eu nunca ter ido pra capital, ele sabe das minhas capacidades. Quando a gente começou a falar sobre o programa, eu peguei e mandei 4 músicas pra ele. O Banana tem 1 zilhão de músicas, cara. Ele ainda foi na Alfa, na Rádio Alfa, copiou todos os HDs da Alfa, copiou todos os HDs da Jovem Pan. Eu mandei 4 músicas e ele falou, filha da puta, você mandou 4 músicas que eu não tenho, que é do caralho. É isso que nós temos que fazer no programa. Na verdade, uma coisa que eu sempre gostei, eu acho que é um dever do radialista, é você surpreender o seu ouvinte. E apesar de música ser uma coisa que tem em todo lugar, sempre há a possibilidade de você surpreender uma pessoa com uma música. O Banana Show é um programa de 1 hora. Nessa 1 hora, com certeza, pelo menos 2 surpresas qualquer pessoa tem. E às vezes eu mando para ele umas versões que eu falo assim, essa é para bugar o Shazam. E tem música que buga o Shazam. E você sabe que eu fico o tempo todo procurando as músicas que eu ouço. Eu falo, nossa, que música legal. Eu já tenho o Shazam aqui no relógio. Aí eu aperto, às vezes eu tô no cinema, ouço, e tem música que buga mesmo. Isso é verdade. Tem música que buga o Shazam. Então, você vê, eu sou um tiozinho que com essa oportunidade, com essa nova plataforma, eu atualizei o meu software e hoje eu já estou gostando de bugar um Shazam. Eu estou gostando de fazer uma programação que, por exemplo, o cara afiliado lá do Rio Grande do Sul, eu pus uma versão do Bruce Hornsby, The Way It Is, que o cara nunca tinha ouvido na vida. Ele falou, quase que eu tive um infarto aqui na rádio.
Se ele sentiu isso, algum ouvinte dele sentiu isso. E isso vende o programa. E isso cola num bom patrocinador. É esse o nosso objetivo. Eu faço isso para a rádio não comprar o programa, para a rádio ter lucro. Eu quero que o nosso afiliado tenha lucro, ganhe dinheiro. E você também quer ter lucro, porque afinal de contas, você infartando, você como ex-estudante de medicina também pode ter um lucro também. Bom, nós estamos já em cima do nosso tempo, só para a gente fechar aqui. Você falou do Buster Hornsby, Opa! Né? Iris. É um fato histórico esse que eu vou falar aqui. Foi o primeiro CD que tocou na Clube. Primeiro CD que tocou em Ribeirão Preto, sabia? É. O Paulo trouxe. A primeira Paulo mídia Pisani, digital. Ele trouxe aquele aparelho caseiro. Era um Sony. Era um Sony caseiro. Era um Sony. Trouxe o CD. Ninguém nem sonhava tocar esse CD. Eu pus na cabeça do dono da rádio que ele tinha que tocar CD. Deu isso. E tinha até uma vinheta que era Clube Digital. Era uma coisa assim, né? Era uma... Enfim. Então, foi a primeira música digital a tocar em na minha Preto. última passagem pela Clube, a gente fez um teste do sistema americano, o iBook. E foi quando eu comecei a me decepcionar pelo rádio. Porque a gente pôs o equipamento lá e a direção da rádio resolveu pôr a programação da Clube no digital. E havia a oportunidade de a gente pôr um outro computador com outro conteúdo e pôr no digital. E eu notei que o radiodifusor brasileiro não estava pronto para o digital ainda. Porque enquanto o empresário não estiver disposto a investir... Só uma coisa, o que ele está falando é de multigeração. É como a TV Cultura faz hoje, que você entra no canal da TV Digital, da TV Cultura, tem lá a LESP, Câmara de Ribeirão, TV Cultura. Então, quer dizer, o rádio digital tinha essa isso não foi testado, sabe? Então eu achei que, enfim, faltou ousadia para uma pessoa que sempre foi ousada. E para o futuro, sem ousadia, não vai se andar para frente. Vocês estão aqui num ambiente universitário e eu gostaria de saber no futuro qual é a opinião de vocês sobre isso. Sabe? Sem a ousadia, não se anda para frente em nenhum setor. Se fosse assim, ninguém tinha ido para a Lua. Ninguém fazia nada. E mesmo porque a gente tem que se preparar, porque querendo ou não, o Brasil vai ter que cair no digital. Sem dúvida. Estamos atrasados, né? Já há 20 anos estamos. É um projeto que não sai do papel, mas com essa migração do AM. Porque o que se dizia não vai caber tanta rádio. O custo do AM era proibitivo para o digital. Vamos colocar no FM? Vamos colocar no FM. Viabiliza. Agora, aí vem a questão do espaço no dial também, em alguns lugares, que está superlotado. Como é o caso de Ribeirão, que você tem que aumentar o espectro, né? E dinheiro, né? Porque agora parece que o governo está abrindo algumas... Linhas de crédito. O Dória abriu linhas de crédito recentemente para as emissoras. Então pode ser... O que vai ter de inadimplência nisso aí, meu amigo? Mas não tem como fugir, não é? O futuro não. Sem dúvida. O passado já é digital, né? E hoje a gente ainda está brigando aí no analógico. E tem até a música do Cazuza, né? Eu quero ver o futuro repetir o passado, né? Um museu de grandes novidades, quer dizer, é o que eu acho que vai passar a acontecer a partir de agora. Bom, gente, olha, eu acho que nós vamos precisar de outro programa, não é? Uma parte 2. Marina. Eu quase não ouvi a voz da Marina, que eu acho. Por isso, não deu oportunidade. Por isso ela vai fazer o encerramento hoje, né, Marina? Não, eu acho que ainda, se tivesse tempo, gostaria de ouvir. Final. Poxa vida, gente. E um adendo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, temos uma aula agora. Tem um salgadinho ali, tem um suco, a gente preparou um regabofes. Mas vamos lá, Marina, dá tempo, sim. Na verdade, ao invés de fazer pergunta, eu quero fazer um comentário. Eu queria agradecer muito esse papo, porque eu tenho uma conexão muito forte com a música desde quando eu era criança. Meu avô, minha família é toda de músico. E quando vocês começaram a falar que vocês gostam de ver contracapa de disco e tal, eu sou viciada nisso também. O meu avô ele tem uma coleção de mais de 900 CDs e eu tô nesse caminho então, um dia você vai conhecer a minha de vinil também, que é grande, extensa. A nossa. Não, aliás, meus encontros com o Gil são em lugares que vendem vinil, você acredita? A gente tá sempre se encontrando nisso, garimpando. E outra, a Marina faz um programa também que
está nessa linha de É conteúdo, Nossa, de vixe. trazer artistas, não é? Na área cultural. E muito vou te legal. falar- Quando você vai trazer a gente pro seu programa, Marina? Então nós Vamos vamos falar convidar vocês, perguntas. com Maria, certeza. viu? Por incrível que pareça, quando eu vou pesquisar uma nova música, alguma coisa, eu olho toda a ficha técnica. Uhum. Quando tem um bom produtor, um bom compositor, é quase 90% de chances daquela música ser uma música que vai mais longe. Sim. Quem não conhece, não se interessa por isso, perde as filigranas do negócio. Nós temos um músico brasileiro, Paulinho da Costa. Uhum. Ele foi percussionista do George Benson, da Madonna, do Michael Jackson, e é de gente ainda até hoje. Quando tiver ele no meio, pode ter certeza que ele não anda com boi errado, não. Tem o Ele anda Heitor com boi TP certo. também. Lembra do Heitor É. TP? Do Simple Minds? Opa! Do e Simple tem- Red, desculpa. Simple Simple Red. Red. É, e tem um nome Grandes muito... músicos brasileiros, grandes produtores, né? Sim. É, Nós e tem temos o um... Djavan, que é um puta de um artista. E tem um grande nome aí que também, sempre que eu ouvia músicas da Rita Lee, desses Nossa, artistas bom, assim, eu nem fala. ouvia aquilo, não sabia da onde vinha, e o Lincoln Olivetti, né, também é um Nossa, grande... Eu tava ouvindo no carro produtor. agora. Eu adoro o Lincoln Olivetti. Aliás, nós Tem um- tocamos no Banana Show outro dia, uma do Robson Jorge e Lincoln Oliveira. Ah, aleluia. 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 Mas tem um que chama, depois você procura no seu programa, pra você tocar no seu programa, tem um vinil dele que chama Mustang Cor de Sangue. Opa, foi É com Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Vale, né? é demais É. esse disco, a trilha, pra mim é a trilha sonora da vida, assim, é muito bom. Mas é isso, muito obrigado, Cabela, Oh, eu André, que pela agradeço. presença. Obrigado, Foi uma Marina. delícia estar aqui, viu? Muito obrigado a todos aí, que tenham um ótimo fim de ano, que vocês saiam bem nas provas, né? E que venham novas turmas tão motivadas quanto vocês aí, ó. Tá ótimo, querido. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br